Deu? Sim. Pouca. Tá bom? Boa noite. Obrigado pelo convite, muita paz para nós. Eu confesso que eu estava com muita saudade de Lima Duarte. E teve um ano que teve greve dos caminhoneiros, não tinha gasolina para vir. Também não tinha ônibus, que estava bem complicado. O ano passado não tinha data para poder se deslocar com cuidado. E hoje é um prazer pegar a estrada desde 7 horas da manhã, que eu estou aguardando. Eu tive vários compromissos profissionais, mas esse aqui é o que me dá mais prazer no dia de hoje. É estar aqui com vocês, com amigos, amigas, encarnados e amigos que já estão em outro plano aqui de Lima Duarte, que eu conheci, que até hoje eu lembro deles com muito carinho. E esse tema de hoje eu acho que é um dos temas que eu tenho me preocupado mais, porque quando a nossa vida está dando certo, é porque o planejamento foi muito bom e ela sempre dá certo. Nós é que achamos que a coisa está dando errada. Todo planejamento espiritual para a gente estar aqui, hoje inclusive, ele foi muito bem arquitetado no plano espiritual. Não é acaso que a gente escolheu estar aqui hoje no Nina Ramos. Tem várias opções em Juiz de Fora para a noite de hoje. Aqui também tem muitas opções e a gente escolhe vir estudar o Evangelho, vir sentir Jesus mais intensamente, porque Ele está o tempo todo com a gente, o dia inteiro, né? Nos acompanhando, os amigos espirituais, e aí a gente se sente bem se reunindo nessa noite aqui. E tudo foi planejado. O mundo espiritual, para cada um de nós tem uma equipe, que são os nossos anjos guardiões, as equipes, né, de Maria principalmente, estão lá cuidando de cada lance nosso no tabuleiro da vida, né? Então, estar aqui hoje faz parte de um planejamento muito criterioso, né, que parece assim, é só mais uma noite que eu vou lá praticar o Espiritismo, né, conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, ver como é que está meu desempenho, mas não é. É porque a gente às vezes fica muito preso à velocidade que o mundo está no século XXI e esquece que lá no mundo espiritual, cada segundo, cada passo que a gente dá está sendo muito bem amparado. Mesmo assim, às vezes a gente erra, não porque o planejamento lá não foi bom, mas porque a gente ainda caminha aqui na neblina da ilusão, do orgulho, do egoísmo, né? A gente ainda repete de ano, às vezes repete de série, e aí a gente anda mais devagar, mas nós estamos sempre caminhando para frente. Muitas pessoas têm me perguntado: você acha que o mundo piorou? Eu falo assim, perguntaram isso para o Divaldo, ele falou que não, que está muito melhor, que nós estamos nos amando muito mais, que a violência diminuiu, né? Que as pessoas têm muito mais facilidade de praticar caridade hoje do que anos atrás. No entanto, a mídia, né, ainda tem um grupo da mídia que faz com que notícias ruins tenham mais espaço, e só no finalzinho do jornal às vezes você vai ver um bom exemplo, né? Isso quer dizer que a gente ainda precisa melhorar muito a nossa parte de mídia, né? E divulgar mais o que a gente faz de bem, porque segundo o Ricardo, né, Baez, que é o líder do nosso grupo lá no ID, ele diz que o mal tem as melhores propagandas, sempre. Elas têm efeitos especiais, tem luz assim, assado, e muitas vezes o bem fica ali opaco no cantinho, né? As pessoas têm um pouco mais dificuldade ainda de enxergar que o bem está vencendo. Eu acho que a gente não precisa de efeitos especiais, a gente só precisa continuar naturalmente praticando o bem. Esse planejamento reencarnatório é muito baseado numa história que foi contada no livro do André Luiz, num dos 13 livros, né, o Missionários da Luz, que eu acho que é um dos livros mais brilhantes da coleção do André Luiz, porque conta uma história, depois eu vou detalhar um pouco mais, do Segismundo, né? E até então, até ler esse livro, muitos espíritas não tinham noção, né? Lógico que sabiam do detalhamento, mas não tinham noção da complexidade que é para alguns espíritos a volta à carne, né? Para aqueles que já estão num grau de evolução aí
Francisco de Assis, Chico Xavier, o próprio Divaldo, né? O Jerônimo Mendonça, planejar a volta desses espíritos, né, para cá é muito mais simples. Eles inclusive praticamente dizem: olha, eu vou fazer isso, meus desafios são esses, eu quero essas limitações físicas, eu quero esse tipo de família e tal. Eles já têm uma autonomia, né? Eles já caíram muito mais do que a gente, então eles sabem exatamente o preço das cicatrizes, né, que a experiência fornece. Nós ainda estamos naquele grau de evolução mediano, né? Nós estamos ali no ensino médio da evolução, né? Estamos muito longe lá comparando com os dias atuais, né? Da titulação máxima, aí, que seria um pós-doutorado, né? Um doutor honoris causa. Nós estamos longe disso. Aí é Jesus para cima. No entanto, é essa titulação alta moral, né, e não a material, porque a material qualquer um que tem disciplina e boa vontade é capaz de conseguir qualquer coisa na vida. Apesar de várias dificuldades, né, tem muita gente provando o contrário, né, que quanto mais difícil, mais motivador, e tem outros que já têm um berço mais favorável. Mas moralmente, a titulação mais alta um dia a gente vai atingir, daqui a 10, 15 milhões de anos, né, a gente não está com pressa, a gente precisa ir aos poucos, cada um no seu ritmo. Então nós estamos ali como se fosse no ensino médio, né? Estamos começando o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Isso em geral para alguns vai durar 50 reencarnações, para outros 500, no meu caso mais de 1000, né? Vou ficar ali no ensino médio ainda, já estou, mas vou continuar ali, porque preciso melhorar muito. E isso não é só grau de humildade, não, isso é grau de sanidade, né? Porque você ainda fica vendo quanto que a gente é apegado a algumas coisas, né? E chega lá no mundo espiritual, tem um monte de coisas que não tem lá, porque não são necessárias, né? Em alguns planos avançados, nem alimentação tem uma água lá para disfarçar, para a gente não tomar um susto, né? Que nem alimentação precisa, e aqui a gente ainda precisa ficar aí sacrificando animais, né? Comendo churrasco. Eu já parei disso, porque senão não dá conta, mas final de semana comendo muita coisa, e épocas natalinas e tal, que a gente come um monte de coisa que a gente nem sabe para que serve. Chega lá no mundo espiritual, te dá uma sopinha de água com açúcar lá, igual dela, e pronto, está alimentado, porque o espírito não precisa de matéria, né? Conforme ele vai evoluindo muito, ele vai deixando certas coisas supérfluas para lá. E esse planejamento reencarnatório sempre me chamou a atenção, porque para cada um, você imagina quantos milhões estão lá do outro lado, né? Ou bilhões, equipes divididas. O João, olha, o João, esse aqui, ele vai ter esse tipo de planejamento. É como se fosse, você vai fazer ginástica, chega lá, tem o professor e te dá uma lista de exercícios que você vai ter que fazer, né? Se você tem tal altura, se você tem tal peso, se você tem problema na coluna, cada um tem um planejamento individualizado. É muito na escola também, se você está tendo mais dificuldade lá em matemática, tem um reforço aqui, tem orientação ali, se é português também. O mundo espiritual também, ó, senta e faz um planejamento de acordo com aquilo que a gente já viveu, né? O que eu preciso reexperimentar, o que eu preciso passar de novo, aprender a perdoar ainda um desafio muito grande, né? Eu ainda perdoo condicionalmente, depende de quem, depende do que fez comigo, se é conveniente ou não. Isso eu estou falando de mim, né? Quer dizer, então eu estou ali no ensino médio, ainda vou precisar passar alguns milhares de anos no ensino médio, e aí sempre não dando trabalho com o mundo espiritual, né? Retorna e fala: olha, eu não vou prometer mais aquilo que eu não consigo cumprir. E aí vai ser mais fácil delinear o planejamento. A dificuldade é quando vem para cá, chega aqui, a gente começa, é igual quando vai para a escola, tem as normas, não tem? Não pode correr em tal lugar, não pode responder o professor, tem que ficar mais em silêncio do que conversando durante as aulas, tem que copiar a matéria. Aí eu prometo que eu vou fazer isso tudo. Chega lá na escola, tem as, entre aspas, né, tentações que eu mesmo cedo a elas, né? Tem aquele coleguinha que é mais bagunceira, começa a matar a aula, começa a fazer prova de qualquer jeito, aí vai dando os problemas, né? Agora, a boa notícia é que a gente vai estar sempre sendo amparado, né? Quando a gente erra
Coisa simples tem amparo, tem sempre a orientação. Quando é uma coisa muito grave, também tem um amparo. E aí a gente tem que ter a sensibilidade e a humildade para ouvir, né? Porque às vezes quem está na minha frente encarnado não fala, mas a gente sente ali as vozes, né, na nossa consciência dizendo: olha, em outras encarnações você não aprendeu que não pode ter esse tipo de conduta, falar certas coisas, escrever coisas nas redes sociais, né? Que na Terra agora é uma novidade, mas isso no mundo espiritual já existe há muito tempo, telepatia, a comunicação muito mais rápida, né? Hoje que a gente está começando a engatinhar com certas tecnologias que já foram anunciadas há 50, 60 anos, que já tinha nosso lar super avançado agora, que a gente está começando. Então a gente precisa de ter um tempo, inclusive, para ser educado em termos virtuais, né? A gente ainda cai em muitas armadilhas, provocações. Eu criei uma estratégia em rede social do tipo: eu não respondo ninguém. Às vezes a pessoa fala: não, porque esses espíritas aí, né? Esses espíritas aí, você já vê um equívoco, já confunde com outras religiões tão nobres quanto a doutrina. Há pouco tempo, um dos grupos que a gente fundou lá no IT, que eu tenho trabalhado, é o GIP, né? O Grupo Itinerante de Passe Espírita Paulo de Tarso. Eu percebi que os irmãos estavam indo embora, né? Os passistas estão indo para o mundo espiritual. E aí, em Juiz de Fora teve um apagão de passistas, né? Não os do centro espírita, mas aqueles que podem frequentar hospitais, podem ir em lares, muita gente tendo que ficar mais em casa na última etapa da vida encarnada. E aí eu cheguei num hospital muito famoso lá em Juiz de Fora, e você vai todo motivado, né? Porque você começa a se sentir constrangido. Você fala assim: se eu tenho uma tarde inteira ociosa na Terra, isso é um luxo. Eu tenho ou que está estudando ou que está fazendo caridade mesmo, caridade na prática, né? Já que eu nasci desprovido de mediunidade nessa vida, vim zerado, o máximo que dá para eu fazer numa mesa mediúnica é o que eu sempre fiz, é ser o médico de sustentação. É aquele que fica ali, comparando com... Só é aquele cara que carrega ali, né? A parte mais pesada da história, mas não tem mediunidade nenhuma no meu caso. Então eu fico ali impresso. Eu cheguei no hospital e ele falou: olha, eu vim dar passe aqui na senhora, porque falaram que ela está precisando. Aí a filha falou: olha, religião africana aqui não entra. Aí você vai com a camisa do Kardec, eu acho que chama mais atenção, né? Você fala assim: meu Deus, aí não entra mesmo. Aí eu falei: não, mas eu só vim, ela está aqui assim. Não tem nada a ver, aqui é só padre que pode dar passe, que pode dar alguma coisa. Passe não. Eu falei: então tá ótimo, se está vindo padre, melhor ainda, né? Que é o que a senhora acredita. Pois é, eu não quero nada com religião africana. Mesmo eu explicando: olha, não é africano, mas se fosse, qual o problema, né? O que interessa não é a religião, é a ação que você está fazendo no bem. Mas ela não quis, né? Mas de toda forma saí dali e orei pela irmã que estava lá, está há 5 anos, e muita gente não está conseguindo desencarnar ainda, porque está muito apegado. O planejamento é ficar ali um tempo, né, até desapegar, para não chegar tão prejudicado lá no mundo espiritual. Um fato, tem algumas verdades que nos consolam, do tipo: nós vamos ter infinitas encarnações ainda, logo infinitos planejamentos reencarnatórios, né? Sempre que a gente for fazer uma viagem de volta à carne, vai ser muito parecido quando a gente faz uma viagem para um lugar, entre aspas, desconhecido a primeira vez. Se você vai para um país que você nunca foi, ninguém vai tranquilo, ninguém vai 100% aliviado. Tem um nervosismo, né? Porque como será que é o lugar, como que as pessoas vão me receber? Eu não sei falar muito bem a língua do lugar ainda, eu não sei os costumes. Então a gente prepara ao máximo, né? Que roupa que eu levo? Se for em Juiz de Fora, tem que levar vários guarda-roupas, entendeu? Porque lá faz 6, 7 temperaturas num dia. Hoje estava um clima, na hora que a gente saiu de lá estava outro, faz verão, faz tudo. Agora, você vai para outro país, você tem que ter um planejamento para uma viagem. E quando a gente vai reencarnar, é muito mais detalhado, porque não envolve só a gente, envolve vários irmãos que a gente está interligado por fatos que a gente cometeu, por ações que a gente cometeu no passado. De certa forma, nós tendemos à perfeição. Então, quanto mais reencarnações nós tivermos, em termos qualitativos, não só quantitativos,
melhor vai ser para a nossa experiência, para a nossa evolução. Da mesma forma, quanto mais viagens eu faço, mais eu conheço os lugares, culturas, línguas, povos, né? O jeito das pessoas, treino a minha paciência. Então, quanto mais, e aí você vê o critério do planejamento, o planejamento sempre vai ser bem feito. Nós é que vamos ter que ter responsabilidade para executar o melhor possível. Em geral, para que eu reencarno, né? As pessoas perguntam, eu já estou passando por tudo isso, será que eu preciso voltar de novo na carne? Sim, é pouco. 70, 80, 90, 100 anos é alguns segundos na escola só, ou microsegundos, ou milissegundos, é muito pouco. Muita gente fala assim, nossa, como passou rápido, né? Outro dia eu estava na escola, hoje eu estou com 70 anos. A minha mãe vive falando isso. E minha mãe fala assim, eu acho que esse ano é meu último ano na Terra. Tem 15 anos que ela está falando isso. Eu falei, mãe, não adianta forçar a barra. Planejamento, e ela não vai fazer nenhuma ação, né, que atrapalhe o planejamento. Ela vai ficando. Ela reclama porque ela fala assim, mas eu tenho muita saudade dos meus pais, da minha mãe. Calma, daqui a 30 anos você vai embora. Em média, os irmãos estão ficando aí 90, 80, 100. Agora, tem aqueles que precisam ficar 3 minutos, 5 anos, 18 anos, 20 anos só. Por quê? Porque o planejamento não é da nossa alçada ficar tentando entender. A gente fica até curioso, por que tem uns que ficam 100 anos dando trabalho até, porque precisa, a família precisa, não digo aguentar, nem aturar, nem tolerar, mas respeitar a convivência durante 100 anos. E aí tem tudo, o corpo tem tudo, tem 10 AVC, 10 paradas cardíacas, não sei quantos problemas, vem câncer, vai câncer, sai câncer. E aí, quantos anos? 90. Aí você vê, nossa, mas sobreviveu a isso tudo? Sim. Por quê? Porque o planejamento moralmente precisa passar por aquilo para ir ficando mais forte, né? E outros pegam aí uma gripe ou uma zika aí e vai embora. Ou deita para dormir aos 6 anos de idade, acorda lá do outro lado. Por quê? Porque o planejamento é esse. Muitos ainda não aceitam, mas não cabe a gente questionar Deus, Uma inteligência suprema, nós temos uma inteligência tão pequenininha, cabe a nós chorar, ficar de luto uns dias e seguir a vida, porque um dia vai ser com a gente, Um dia vão chorar a nossa ida. Por quê? Porque cada um de nós faz muita falta. Falta 2 dias no trabalho para você ver, as pessoas vão sentir falta. Não vai num aniversário de família, você vai ser um dos mais comentados, porque a gente faz falta. Às vezes a gente não sabe a falta que faz, mas a gente faz muita falta porque a nossa contribuição, ainda mais quando você começa a entender a codificação espírita, você vê que a nossa presença faz muita diferença, porque o bem faz diferença hoje. E se você está fazendo bem, você é muito bem-vindo em qualquer lugar. Para que a gente reencarna? Por 3 motivos. Ou por missão, não é o meu caso também, não vim em missão nenhuma, ainda não estou nesse grau. O meu caso é o quê? É provas e expiações. Não são muitas expiações, porque eu acho que eu já venci alguns vícios que eu tenho pequenos vícios, E a gente sabe muito bem qual é capaz de encher um caderno de 10 matérias só com os nossos defeitos e preenche um bilhetinho com 2 linhas com as qualidades. Mas se uma delas for seguir Jesus, já está muito bem, obrigado, entendeu? Eu vim para passar por provas e expiações. Até então as expiações foram pequenas e as provas eu estou aguentando. Tá bom, não está muito puxado, mas também não está leve, está na medida, O fardo é do jeito que eu preciso. Agora, as missões são aqueles espíritos mais avançados, Que são aqueles que a gente lê, que a gente vê o exemplo. Tem uns que estão encarnados, tem outros que já não precisam mais estar encarnados, nem precisam reencarnar na Terra, vem em missão especial, O Chico Xavier foi um. Você acha que o Chico precisava vir em Terra, vir em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, depois Belo? Não. Grau de evolução altíssimo, que ele mesmo não se dava conta no início, Porque os convites iniciais para o Chico, ele falava assim, ele constava a mãe dele, será que eu vou dar conta? Não brincadeira, A gente fica até feliz, o grau de humildade, do mineiro. Será que eu vou dar conta de psicografar 50 livros? Claro que não, quase 500 que ele psicografou. 50 era só um ensaio, era só para
aprimorar ali, né, a mediunidade. Bateu a meta longe. Nós estamos batendo a nossa também, não é psicografar livro, não é, mas é fazer o bem, é tratar um parente bem, é ouvir, né? É ter sapiência, né? Hoje nós temos vários desequilibrados por aí dando entrevista o dia inteiro, só passando mensagem falsa, desesperança, né? Não checa a informação que está repassando. Isso causa um estresse muito grande, principalmente naqueles que ainda não conhecem Deus nem Jesus, ou só conhecem na teoria. Tem missionários, né, que estiveram entre nós aí, que a Igreja Católica, né, que merece todo o respeito, chama de santos, né? A gente sabe que não tem santos, mas são os santos que passaram por aí, né? E tem vários que bateram as suas metas, né, em condições muito difíceis, em épocas difíceis, lugares desafiadores, né? Tem o Jerônimo Mendonça, que eu falo em toda a palestra, porque depois que eu conheci o Gigante Deitado, o mineiro lá de Tuiutaba, e eu conheci Tuiutaba quando falou, tem que ir lá em Tuiutaba. Eu falei, agora que eu quero ir, porque é a terra do Jerônimo Mendonça. Um homem que 32 anos ficou deitado fazendo caridade, fazendo bem, porque ele teve uma doença degenerativa do corpo. O espírito ficou muito mais forte depois que ele adoeceu. É um paradoxo, porque tem muita gente com saúde por aí e muitas mãos enferrujadas, né? Hoje é o grande paradoxo. Tem extrema saúde física, mas mentalmente está desequilibrado, está se enfraquecendo porque não pratica o bem. E o Papa hoje, que eu gosto de falar também, o Papa Francisco, né, que outro dia ficou nervoso, né? As pessoas falam, como é que pode? Foi a notícia mais comentada do ano, né? Apesar de a gente ainda estar no início do ano, mas foi uma das mais comentadas, mais tuitadas, mais repassadas. O Papa ficou com raiva. É claro que ficou, ele não é santo, ele é humano, ele é um ser encarnado, um espírito encarnado que erra. E no dia seguinte, o que ele foi? Foi lá e falou, me perdoe, eu errei. Só que ele fala, me perdoe, eu errei, 6 bilhões de pessoas veem um exemplo, né, de que admitir que errou. Ele podia ter deixado arrancar a mão dele, né? Se fosse um São Francisco de Assis, teria arrancado o braço e ele ia continuar, mas o grau de evolução do Papa não é do São Francisco de Assis, apesar de ser relevante, ele admitiu que errou, porque ele sente dor. Quem que não agiria igual ele, né? Eu achei até bom, porque já estava começando a querer santificar o homem vivo, né? E aí ele foi lá e teve um rompante de dor, de incômodo, de raiva, né? Deve ter falado alguma palavra lá em argentino, lá na língua dele lá, né? Que incomodou. A pessoa falou, nossa, mas o Papa, até o Papa erra, né? Até isso eu acho que é planejado para mostrar, vamos parar de santificar uma pessoa que tem defeitos como qualquer outro, só que tem mais esforço para vencer esses defeitos. Enfim, ou nós viemos por missões, tem pessoas encarnadas que estão vivendo verdadeiras missões, né? Você imagina o que é reencarnar no Rio de Janeiro nas condições hoje, eu acho que é uma das maiores missões do Espírito. A água está complicada, os governantes estão complicados, bala perdida, que a gente sabe que não existe, né? Todas as balas que encontram, elas são planejadas, até isso é planejado, né? Mas é uma região onde quem reencarna, você imagina, reencarnar mãe numa comunidade do Rio de Janeiro, educar 5, 6 filhos, ou 4 filhos, ou 1 filho que seja, o desafio é uma grande missão, né? O planejamento espiritual desse irmão ou dessa irmã, ela aceitou, falou assim, não, você podia ir lá para Juiz de Fora, para Lima Duarte, não, vai para o Rio de Janeiro, para tal local, vai ter tal trabalho, tem que pegar 5, 6 conduções por dia, ainda tem esse desafio todo com água, governante, a violência que é provisória, mas é uma parte que o Rio de Janeiro tem que viver, porque moralmente ainda lá está muito complicado, aqui parece que está muito mais tranquilo, já foi resolvido de certa forma, Juiz de Fora está com vários micro problemas, mas isso também mas você imagina o planejamento, né, para o irmão aceitar ir lá para a Síria, né? Não, você vai para a Síria, mas Síria, olha lá como é que está, 30 anos com guerra, 30 anos com maus governantes também, ou vai para o Egito, ou vai para o Iraque, ou vai para os Estados Unidos, né, que é a terra que todo mundo acha que é o paraíso e tal, a gente vê lá que moralmente também eles têm que avançar muito, né? Então, ou missão, ou prova, ou expiação, né? Às vezes vem com mix, vem com tudo junto,
Mas, em geral, nós estamos vindo para a expiação e para vencer algumas provas aí. E aí você vê várias diretrizes para reencarnar. O que são as diretrizes? Diretrizes são aqueles passos, que os espíritos vão dando para a gente. Olha, você já na reencarnação passada, você já tinha um probleminha com álcool, porque lá do outro lado eles falam claro, não fica com rodeio. Eles são dóceis, são amigáveis, mas são enfáticos, como Jesus era. Quando tinha que falar, falava, dai a César o que é de César. Jesus ele era muito educado, mas era constrangedor a forma com que ele educava para muitos, da época, e hoje continua, tem diretriz. Olha, você já teve problema com o seu pulmão, então volta lá e não acende nem fogueira para ninguém, entendeu? Não acende nem vela, porque só de sentir o barulhinho do riscado do fósforo você já teve problema porque usou mal a tribuna, usou mal os conhecimentos que você tinha, prejudicou a sociedade que você vivia. Então, ou então o contrário, olha, você já foi muito bom nesse ponto, tem que reforçar, tem que manter, nesse ponto precisa de ajuda. Tem as diretrizes, mas todas elas são baseadas na lei do amor, na lei do esforço, na lei do trabalho, nas leis morais que a gente conhece e tem que começar a praticar cada vez melhor. Tem as diretrizes, como tem na escola. Quando você vai para uma escola, tem as normas da escola. Primeiro, pode até não gostar, mas então não vai estudar naquela escola exatamente. Tem que usar uniforme, tem que usar um tipo de calçado, o linguajar é diferente, tem que respeitar os professores, tem que respeitar a direção, tem que ter horário para entrar, horário para sair. Hoje nós vemos irmãos que têm muita dificuldade de respeitar o horário. Um atraso eventual, claro que todo mundo vai perdoar. Agora, tem pessoas que acham que é chique chegar atrasado nos encontros, no trabalho, até a igreja em Juiz de Fora, não sei aqui, mas a igreja de Fora cobra multa hoje se a noiva não chegar no horário. Porque antigamente você ia para o casamento, você levava a palavra cruzada, eu levava sudoku, aqueles negocinhos, porque a noiva demorava 2, 3 horas para chegar, você fazia amizade, brigava, desfazia amizade, porque demorava tanto para começar os casamentos. Hoje não, é 19 horas, 5 para as 19 horas já está o comitê todo lá que está organizando o casamento, falando para a noiva entrar, para não ser multado. Essa questão da disciplina ainda é um desafio muito grande para todos nós, Todo ano eu faço check-up, chega lá o médico fala assim, tem que parar de comer isso. Por quê? Porque você nunca deveria nem ter começado, Nosso corpo não é uma máquina de moer carne. No entanto, a gente fica comendo carne o tempo todo. Tudo é motivo para comemoração. É carne e álcool, E aí eu até perguntei para um espírita muito mais evoluído. Eu falei assim, álcool não pode? Ele falou assim, calma que os extremos são muito perigosos. Se você ainda sente necessidade de tomar uma taça de vinho numa situação especial para celebrar algo relevante, é responsabilidade sua. Agora você não pode beber a adega inteira, E aí você vê o que vem acontecendo, tudo é ensinamento. Alguns excessos estavam sendo cometidos, isso é a interpretação que a gente fez no grupo, com relação a álcool no Brasil. Aí o que acontece? Olha o caso lá da cerveja lá, que aconteceu uma compra. Ninguém sabe se é contaminação, se alguém cometeu, enfim, aconteceu. Isso faz com que eu, por exemplo, falei assim, isso para mim, como encarnado, já é um sinal. Eu só preciso de água para viver. Cerveja é opcional, vinho é opcional, carne é super. Então eu vou rever, até porque eu não sou consumista desse tipo de líquido, mas muita gente sente prazer ainda em consumir. No mundo espiritual não tem, Pode esquecer, lá não tem. E se for para uma região mais afastada, da evolução, que não é o nosso caso, aí que não vai ter mesmo. Então a gente tem que começar a priorizar, a ter algumas prioridades e aprender com certos escândalos que estão acontecendo, que nós não provocamos, mas são muito didáticos. Essas diretrizes são muito parecidas, como eu falei, com a escola, gente. Então, os espíritos que estão nos acompanhando o tempo todo, eles nos recordam. A gente vai deitar, o corpo dorme. O espírito depende para que eu sirvo. Para que eu estou servindo atualmente? Para estudar, para ir trabalhar, para ir para o umbral, ajudar lá os espíritos que estão lá pegados, lá, que estão presos, lá, como era o caso do André Luiz, ficou lá 8 anos,
tinha total ajuda, mas não enxergava, né? Porque ele ainda não estava no nível vibratório que possibilitava ele ver a ajuda, né? Eu vou para missões, eu vou estudar, eu vou aprimorar, eu vou me aquietar, eu vou me tratar, né? Às vezes tem tratamentos que o psicólogo da Terra não consegue mais fazer, o médico não consegue. Quando o corpo deita ali, a equipe vai lá, te busca e leva para altos hospitais, porque todos precisam de ajuda, e aí vem o tratamento. Quando vem a cura, a própria medicina fala assim: estava desacreditado, como que aconteceu isso? Pois é, ué, você tem que abrir sua cabeça, não existe só o mundo material. Boa parte dos médicos hoje podem não ser espíritas, mas muitos estão estudando espiritualidade. Lá em Juiz de Fora nós temos um dos mais estudiosos, né? O Alexander, está lá, ele estuda espiritualidade e medicina, e cura, e vida após a experiência de quase morte, a EQM. E muitos ainda falam assim: mas como que pode? Teve tantos problemas no cérebro e curou. É a fé. A medicina nunca vai conseguir medir fé, ela mede capacidade lá que o sangue tem de bombear, o coração, tá, mas a fé está além, né? E a medicina do mundo espiritual, a gente não consegue dizer exatamente o que é, porque a nossa inteligência é muito limitada, mas se tiver que curar, o outro lado lá dá conta. O planejamento também vai depender das escolhas que eu fiz nas últimas encarnações, né? E aí alguns vão ter oportunidade de opinar. Você vai reencarnar, você vai ser chamado para uma reunião e vai falar: olha, Marco, chegou a sua hora de voltar, entendeu? Um monte de gente já voltou e agora chegou a sua hora. Então as possibilidades são essas aqui. Se eu tenho condição de opinar, eu vou ser ouvido. Se não, eu falo: olha, é tipo quando o pai chega e fala: já te matriculei no curso lá do Senai, do inglês, do cursinho, agora você vai. Por quê? Porque você precisa. Eu lembro quando eu estava para fazer vestibular, minha mãe chegou e falou assim: você tem que aprender inglês. Eu tinha muita vergonha, né, de adolescente e tal, de ficar em público, né? E aí ela falou assim: não, você vai lá estudar inglês, então você escolhe um curso. Aí eu não escolhi nada, eu fiquei enrolando ela um mês. Quando faltava 2 dias para começar a aula, ela foi lá, me matriculou no curso e falou assim: ó, tá aqui o material, tá aqui o dinheiro do ônibus, até logo. Eu falei: não vou, não, vai porque você precisa. Hoje eu agradeço, né? Porque muita coisa que eu aprendi foi graças a esse gesto aí da minha mãe, né? Tinha condições limitadas, mas ela percebeu que eu não tinha maturidade para escolher, então ela impôs, falou: olha, é para o seu bem, e deu certo, né? Muitos filhos querem parar de ir à casa espírita, querem parar, a gente estava conversando, vai até 14 anos na mocidade, depois some, né? Aí começam os problemas, né? Porque pode não estar adaptado à doutrina espírita, mas tem outras religiões por aí que o espírito pode se afinizar. O que não pode é achar que a religião é televisão, é internet, porque isso aí, quando vem os problemas do corpo, a alma não aguenta, né? As ilusões do mundo não conseguem nos curar, não dá paz, é ansiedade, é crise de choro, é não confiar no próprio taco, né? A gente fica sem saber se vai dar certo, e aí você vê aqueles que têm limitações físicas às vezes, mas que tem muita fé, tudo que entra dá certo. Dá dificuldade, mas no final das contas lá vinga, dá certo. Por quê? Porque tem fé, porque respeita o planejamento. Quando está dormindo, os irmãos vão lá e falam assim: ó, você está indo bem, mas precisa pegar mais firme. Você não pegou uma atividade na casa espírita? Peguei. Então para de faltar, porque você é essencial ali no tabuleiro da vida, entendeu? Se você pega uma responsabilidade, você tem que levar até o fim. Mas sempre que a gente se envolve com a religiosidade, com a doutrina espírita ou qualquer outra religião, vem coisas para atrapalhar. Eu lembro quando eu comecei a sair do catolicismo e ir há 30 anos atrás para o espiritismo, não aparecia um monte de gente tentando me tirar da luz, né? Vamos para a festa, vamos namorar, vamos para a balada, chegava a visita. Lá em casa, chegar a visita, vai junto comigo para a casa espírita, para a palestra. Não, por quê? Porque as pessoas estão contando com a gente. É como se fosse uma equipe médica. Se faltar um para operar ali, dá errado. E a gente tem que colocar na cabeça que você é essencial onde você está. Não quer dizer que você é mais importante do que os outros, não. Aliás, a gente não é mais importante do que ninguém.
Quem se acha isso precisa de psicólogo, psiquiatra, porque vai enlouquecer. Agora, nós, na função que a gente está, a gente é a pessoa mais capacitada para estar ali. Por quem diz isso? Deus escolheu a gente para estar ali. Então, se você está ali, você tem funções muito nobres, tem que fazer o melhor. Agora, tem variações do plano reencarnatório, né? Se eu estou me esforçando nessa reencarnação, eu consigo, olha, uma taça de vinho não me atrapalha. Antigamente me atrapalha era a adega inteira. Eu consigo chegar perto das pessoas sem falar mal de ninguém, porque coça a língua dos irmãos, né? Eu convivo com pessoas que começam a estudar, começam a ter a mediunidade mais desenvolvida, começam a achar que é melhor do que os outros, né? Aí começa a falar mal dos outros por aí. A maledicência, que é um dos grandes problemas para o nosso avanço moral, a gente prestar mais atenção à grama do vizinho que está verdinha, a nossa também está, basta você ir lá e cuidar dela direitinho, né? Os nossos pensamentos negativos, né? Como que a gente se atrasa pensando, eu vou fazer tal curso, mas acho que eu não vou passar não. Eu falo para os meus alunos, então não faz, velho. Eu entrei aqui, mas eu acho que eu não gosto muito de estudar não, então vai embora. Porque aqui é para estudar, entendeu? Se a gente entra na doutrina espírita é para estudar, para trabalhar, para aprimorar, né? A gente tem que entrar de corpo e alma naquilo que a gente vai fazer. O Chico Xavier tem uma das falas dele que ele diz: a gente não deve ser um trabalhador pela metade, um marido pela metade, uma esposa pela metade, um filho pela metade. A gente tem que ser inteiro naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Mas dá muita dor, eu sofro muito. Pois é, aproveita a oportunidade, porque em épocas passadas você teve tudo a favor e jogou fora. Agora você está tendo tudo a favor, mas vai ter dificuldade. É para exercitar a inteligência. Bom, e aí o planejamento ele também vai levar em consideração uma analogia que eu aprendi há alguns anos, que é a da asa, né? É muito fácil, a gente gosta muito quando vai em alguns lugares lá em Juiz de Fora, eles estão pintando umas asas no muro, aí as pessoas ficam assim para tirar foto como se tivesse asa, como se fosse anjo, né? Fica linda as fotos, né, Fernando? Fernando mesmo já tirou várias. Eu acho que a gente tem que imaginar que nós temos, até porque nós temos mesmo, só que não é material, nós temos duas asas, né? Que nos fazem avançar ou ficar andando de lado, porque regredir a gente não volta, graças a Deus. Deus é tão inteligente que aquilo que eu já acumulei de bom, eu não perco, nem nessa vida, nem em outras. Eu posso vir em condições mais difíceis para exercitar a inteligência, mas todo o meu conhecimento, a minha moral, tudo que já avançou, vai ser conservado. Eu vou, é aquela coisa, o diamante está sempre ali, eu vou lapidando para ele ficar cada vez melhor, né? Que é a minha encarnação, a minha evolução. Agora, as duas asas vão fazer muita diferença nesse planejamento, que é a asa material e a asa moral. São as duas que me fazem andar para frente. Quando a minha asa material começa a se desenvolver mais rápido do que a asa espiritual, aí no caso eu posso falar também a asa intelectual, né? Eu sei tudo sobre espiritismo, não, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Era melhor não saber nada quase do espiritismo, porque tem muita gente que é entre aspas, analfabeto espiritual nessa vida, mas tem uma capacidade de amar, de perdoar muito grande, né? Da onde que tira isso? De vidas passadas, foi acumulando, foi aprendendo que a gente deve aprender a perdoar. Mas ele cometeu um crime muito grave. Você não sabe os que você cometeu, os que eu cometi. Às vezes eu falo assim, não vou perdoar não, porque me traiu. Quantas vezes você traiu, assassinou, falou mentira antes, agora está querendo dar uma de santinho? Não, é porque a gente não tem a memória boa, ainda bem, né? A não ser no mundo espiritual, lá tudo é revelado, mas aqui por questões de segurança da nossa sanidade espiritual não pode. Quando a minha asa desenvolve muito, a intelectual, a material, e a outra fica uma asinha de frango, né? Asinha pequenininha, sabe aquela asinha bem pequenininha? É a moral. Aí eu não consigo ter um desempenho conforme o planejamento. O ideal é igual quando você vai na academia, fica o professor lá de educação, tem que malhar braço, perna, né? Essas coisas aí, que dói pra caramba o nosso corpo, dói pra caramba, eu sinto dor o tempo inteiro, mas você tem que malhar um lado igual malha o outro, senão vai ficar deformado,
né? É a asa moral e a asa material. Você tem que cada vez mais, não quer dizer que a material você tem que deixar para lá. Também não vou mais tomar banho, nem escovar os dentes, nem cuidar da saúde, porque falou que não tem que ser apegado à matéria. Não, também está desequilibrado. Você está fortalecendo, você está tentando fortalecer uma coisa, enfraquecendo a outra. Vai chegar um ponto que as duas asas vão depender só da parte moral. Mas num mundo de transição, como a gente vive, ainda não dá para ser assim, né? O que faz uma asa desenvolver mais e a outra não? E aí o planejamento tem que ser cada vez mais cuidadoso, criterioso e individualizado. Primeiro, o egoísmo, né? E a gente tem que começar a afastar esse veneno da nossa vida, porque isso aqui é meu. Não, está comigo, não é meu. Quando eu for para o mundo espiritual, não vou levar nada. Caixão não tem gaveta, Jesus não tinha bolsa nas roupas, né? E hoje as pessoas ficam acumulando. Hoje a notícia, antes de sair de casa, né? 1% do mundo detém dinheiro que 90% não tem, né? Quer dizer, tem 2 mil, 20 mil pessoas no mundo que é bilionário às custas de 6 bilhões que são miseráveis, que tem 1 bilhão que não come, outro 1 bilhão não tem banheiro, outro 1 bilhão não toma água toda hora, enfim. Por que isso acontece? Deus é injusto, mas Jesus veio e ninguém entendeu. Não, é porque a gente ainda está num período de transição. Um dia isso vai virar, o dinheiro não vai ser tão priorizado quanto é. Muitos acham que porque tem dinheiro pode pagar bons advogados, pode cometer o crime que quiser. A gente sabe que o planejamento nunca é feito nesse sentido, e quando desencarnar vai ter, como na escola, né? Se eu não acertei mais questões do que eu deveria ter acertado, eu vou entrar num período de recuperação, né? Antigamente falava segunda época, né? Era muito depois, era um castigo. Eu não peguei essa época não, quase, né? Era um castigo. Depois que todo mundo estava de férias, voltava para a escola, né? Era meio humilhante. Minha mãe falou que era meio humilhante. Ela fez isso uma vez só, aí ela passou a falar assim: não, para não passar vergonha, eu estudo. Às vezes a gente tem que passar vergonha para começar a seguir o exemplo bom, né? Orgulho, né? Pessoas que, porque estão num certo carro, tiveram certas chances, se acham melhor do que as outras, né? Tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem mais patrimônio. E aí você vê os ensinamentos. Acumular patrimônio não precisa ser muito inteligente, não, nem ter uma moral muito elevada. Tem gente que é muito inteligente, tem moral elevada e acumula patrimônio, dá milhões de empregos, faz caridade. Esse é um bom exemplo. Mas tem aqueles que se deixam levar pela matéria, né? Se deixam corromper justamente por aquilo que depois vão implorar para nunca mais ter na outra encarnação. O apego material, né? E alguns hoje têm apego ao outro, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas no mundo, e não estamos em guerra. Tem algumas guerras civis por aí, em algumas cidades aí, micro guerra civil, mas o número de assassinatos de mulheres, né? De homens de uma certa etnia, de uma certa classe de gênero, no Brasil nós já somos muito mais do que campeão do futebol. A cada segundo morre uma mulher no Brasil, morre um irmão que opta por ter o gênero tal, assim, assado. Por quê? Por intolerância, né? Por desrespeito ao próximo. E isso foi planejado lá no mundo superior? Pelo contrário, ninguém está lá e fala assim: quando eu for lá eu vou tratar mal a mulher, eu sou machista. Pelo contrário, fala que vai tratar bem, fala que vai amar. Chega aqui, começa a seguir maus exemplos e aí começa a pôr em prática aquilo que já fez antes, né? O mau uso do livre-arbítrio, né? Nós temos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer. E aí como é que eu acerto sempre? Já me perguntaram assim: mas eu tenho liberdade. Quando eu tenho liberdade eu me embanano. Pois é, para não errar é só seguir Jesus. Eu vou tomar tal decisão. Se Jesus estivesse do teu lado, você dava a mão e chamava ele para ir junto? Não, então está errado. Se eu vou fazer tal coisa, se Jesus estivesse lá, você faria? Não, então não faz. Eu vou falar tal coisa, você acha que Jesus ia gostar do que você está falando? Não, então não fala. Se você botar isso na pauta, não erra mais, tá certo? O problema é que a gente às vezes acha que Jesus é uma hipótese, é um filósofo, de vez em quando ele tira férias da gente, né? Mas não é. E principalmente a natureza das faltas, né?
Alguns reclamam, meu fardo está muito pesado. Você que pensa. Foi aliviado várias vezes. Por quê? Você está indo bem, você está conseguindo respeitar o próprio, você está conseguindo fazer caridade, você está cuidando daquele que no passado você abandonou, né? Nós temos ido em várias casas para dar passo, chega lá, a pessoa fala, mas eu acho que eu não mereci isso não. Eu falei assim, gente, mas está tudo favorável, médico da Unimed, o corpo está doente, mas com o médico da Unimed, quanta gente não tem acesso a serviço de saúde nesse país? A pessoa tem plano de saúde da Unimed, da Santa Casa lá do Plástico, da AME, é lógico, o espírito está ali, né? O espírito em geral não está adoecido, o corpo está, mas que esse tipo de assistência de saúde ainda está reclamando. A gente não pode reclamar dessas coisas. Quantas pessoas adoecem tem que deitar lá no PAN Marechal lá 4 horas da manhã para tomar um remédio que não está faltando, que não tem no posto mais. E aí a gente tem tudo favorável ali, às vezes a gente não dá valor. O auxílio divino, né? A gente tem que ter muita tranquilidade. Se o nosso fardo a gente está achando que está pesado, fica tranquilo, porque está calculadinho ali. Deus nunca se afasta da gente, nós é que se afastamos de Deus. Isso é um ditado oriental. Se a sua vida está dando errado, começa a ver quantas vezes você conversa com Deus por dia, quantas vezes você pensa em espíritos elevados, quantas vezes você faz uma prece pedindo ajuda. Quando a gente começa a deixar isso no plano B, C, deixar para lá, ser só religioso final de semana, complica, porque a gente está o tempo todo interligado com o mundo espiritual. Se eu não me dedico ao máximo, minha vida não vai andar, né? A equipe espiritual também tem que confiar. O planejamento que foi feito para aqueles que estão me acompanhando foi criterioso. Falou, olha, essa equipe aqui que vai andar com você para lá e para cá, conversa com eles, pede ajuda, ora, né? Respeita seu ritmo. Se você não está dando conta de certas ações, reduz um pouco o ritmo. Depois que você ficar mais forte espiritualmente, você volta no ritmo que você aguenta, né? E para a gente ter um bom exemplo, como eu falei do livro Missionários da Luz, a gente tem o planejamento do Segismundo. Quem que era o Segismundo? O Segismundo viveu em algumas encarnações. Ele está para voltar, né? Ele recebeu uma notícia, está lá no mundo espiritual. Imagina, você está lá no mundo espiritual, alguém fala assim, vem cá, aí você chega, você vai voltar. É o maior susto. Dependendo do espírito, é o maior susto. Agora que eu estou gostando, estou aqui há 200 anos, tem que voltar? Tem. Vai para a terra. Mas aí começa a se desenhar o planejamento dos Segismundos. Chama ele e fala assim, vem cá, está na hora de voltar. Ele não quer. Ele fica tenso, nervoso, ele fica com medo. Por quê? Porque quando liga lá um aparelho, ela fala assim, você vai naquela família ali. Aí ele olha, o quê? Não vou. Por quê? Quem que era a família que é descrita lá? Está o Alexandre, o Herculano e o André Luiz. Está tudo lá no mundo espiritual. Eles convocam o Segismundo e falam, você está voltando para a família. O seu pai vai ser o Adelino, sua mãe vai ser a Raquel, aquele menininho ali, o Joãozinho, seu irmãozinho, e você vai voltar para essa família. Ele tem uma crise de choro, de desespero. E olha que ele está no mundo espiritual, do lado do André Luiz, que é um espírito medianamente desenvolvido, perto do Herculano e o Alexandre, você imagina. Ele fica desesperado. Por quê? Aí vai sendo tecido a narrativa. O que aconteceu na última reencarnação dele, quando ele esteve aqui encarnado? Ele estava lá solteiro, era bonitão e tal, tinha um casal que era o Adelino e a Raquel, que estavam vivendo muito bem, obrigado lá. Ele vai lá e começa a assediar a Raquel. E aí ela se apaixona, eles começam a ter um caso, só que o Adelino descobre. E aí o que acontece? Dá tudo errado, né? Aquele triângulo amoroso dá errado, porque o ciúme, o amor cego, né? Não o amor ágape, mas um amor carnal, faz com que o Segismundo assassine, né? O Adelino. E aí a trama dá tudo errado no relacionamento dele com a Raquel, e no final lá ele também desencarna e a Raquel termina num prostíbulo, né? Quer dizer, tudo deu errado para os três, todos os três faliram moralmente,
né? Um por ser muito violento, os 3 por amarem de uma forma carnal, irresponsável, deu tudo errado. E quando dá tudo errado, tem que virar tudo certo. Eles voltam, cada um volta para a pátria espiritual lá que o seu grau de evolução permitir, só que o Adelino e a Raquel reencarnam primeiro, né? Eles reencarnam, como eles já se amavam em outras vidas, eles tornam a se encontrar, se apaixonam, casam, têm um filhinho lá e estão vivendo a vida deles lá, tranquila. Então, enfrentando os altos e baixos, porque todo casal passa por isso. O Adelino está mais frio, ele está mais nervoso, mas por quê? Porque quando ele vai dormir, ele tem umas reuniões com o André Luiz, o Herculano e o Alexandre. E eles começam a preparar a cabeça dele para quê? Ó, aquele que te assassinou na vida passada está voltando, só que agora vocês vão ter que se amar, porque na outra vida um tirou a vida do outro e acabou depois tirando a própria vida. Agora chegou a hora do ajuste. É igual coleguinha de escola, quando briga no recreio, quando vai para a sala de aula, não vai continuar brigando. Aí a professora fala, aperta a mãozinha, dá um abraço nele, fala que ama ele, fala que ele... Eles ficam lá meio emburradinhos. Depois de 2 semanas, pronto, já está chutando bola de novo, já está um indo na cara do outro. Esse é na escola. No mundo espiritual é um pouco mais delicado, né? Demora alguns séculos, às vezes, para eles começarem a jogar bola junto de novo. E a Raquel está encarnada num corpo feminino, ela vai receber o seja mundo. Ela já amou ele em outra vida, deu errado, foi irregular, mas amou, né? Do jeito dela lá. Ela já está muito mais preparada. Na reunião que eles falam para Raquel, o seja mundo está voltando, ela fala assim, ótimo. E quando fala que vai ser filho, melhor ainda, né? Porque aí ela vai exercitar todo o amor materno, que em outra vida era carnal, agora vai ser o amor ágape, aquele amor de fato, que é o amor de mãe. E ela fica muito sensibilizada, motivada. O outro não, o outro não consegue dormir, começa a tratar mal a Raquel, começa a deixar o filhinho lá de lado. Por quê? Porque ele está assombrado pela sombra, pelos maus tratos que ele recebeu. Isso é totalmente natural. Mas o mundo espiritual, por causa do grau de evolução, obviamente, mas o mundo espiritual vai preparando até o dia lá que é favorável, né, para o ato sexual ocorrer, é tudo planejado, a casa deles é toda blindada, uma redoma de energia boa. O menininho lá, eles dão um passo no menino, dá passo no Adelino, dá para todas as... Você vê como o mundo espiritual é super criterioso, todo condicionamento energético para tudo funcionar, para o casal conceber, receber o Segismundo, né? Ele é adequado também, ele é um adulto, o corpo está no corpo de adulto para ele virar um bebezinho. É narrado nesse capítulo tudo que é feito em termos de fisicoquímica, fisiologia, para o Segismundo voltar ali, né? Ter um formatinho de bebê e tal, e tá ali. É muito rico a história, é um dos capítulos mais longos e científicos, né, do André Luiz, e detalha justamente o planejamento complexo, difícil, desafiador, e foi muito bem exemplificado, porque não fizeram fantasia, né? Pegou justamente um caso complexo, que é o que acontece no mundo de provas e expiações, e narrou para didatizar para a gente como que o planejamento é feito nos mínimos detalhes. Por isso que a gente tem que ficar muito tranquilo que o que está acontecendo na nossa vida nunca foi acaso, né? Nem quando eu jogo um dadinho e falo assim, foi por acaso. Não, ia cair a face que estava prevista ali. Por quê? Porque é aquilo que tem que acontecer. Pode até mudar, a gente pode até mudar o nosso destino, né? Mas muita coisa, como os orientais já diziam, já está pré-definida, né? Pessoas que eu gosto mais, pessoas que eu preciso aprender a gostar, a respeitar, pessoas que eu vejo a primeira vez e já me apaixono, outras que eu demoro 50 anos para ter mais facilidade para amar, né? Pessoas que eu vejo a primeira vez, eu já olho e falo assim, nossa, gostei. Outras, isso tudo lá, o planejamento foi feito. Então a gente precisa ficar bem tranquilo. Quem nunca estudou esse livro, do Missionários da Luz, pode, se quiser, pode ir direto lá no capítulo, a reencarnação de Segismundo. Você vai ver todo o planejamento espiritual nos mínimos detalhes, o que dá muita tranquilidade, porque mostra que a gente está muito amparado, tem muita gente torcendo para a gente dar certo,
Agora, quem vai fazer a coisa funcionar efetivamente é cada um de nós. Cada um de nós é que vai fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo, sem restrição, sem ficar pondo. Se a pessoa ainda tem aquelas manias, né? Quem sou eu para falar? Eu sou o criador das maiores manias, o pai das manias, né? E às vezes a gente implica com bobeira dos outros. Bom, eu quero desejar que eu fui conhecer o segundo andar aqui do Nina Ramos. Quando eu vim aqui a primeira vez, estava com o planejamento espiritual lá fora, acho que para ampliar e tal. Aí começaram os movimentos, hoje fui lá em cima, está de parabéns, tá? Todo o esforço que foi feito aqui, cada um se doando de um jeito, uns mais que podem, outros dando mais força, outros trabalhando. O fato é que, em termos energéticos, aqui está muito favorável, muito forte, para que o amor esteja entre nós e cada um aqui siga o planejamento espiritual que foi orquestrado lá no mundo espiritual, e cada um aqui tem um ótimo ano de 2020 e a gente capricha ao máximo, gente, porque esse é um dos anos mais importantes da nossa vida. E aqueles, né, que estão lá na parte espiritual, com certeza torcendo pela gente, a gente sempre se lembra deles. A gente vê uma coisa, vê um móvel, vê uma foto e fala, como é que será que ele está? Pode ter certeza que está muito bem, está muito forte, e todos são amparados, porque Deus é nosso Pai, Jesus é nosso mestre, exemplo moral. Eles nunca vão deixar a gente na mão. Muito sucesso, muito desenvolvimento da asa moral esse ano, e a outra asa material, que a gente continue aí tocando para ela nos ajudar a voar cada vez mais alto. Muita paz.